Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Anunciando as Escrituras. Você está no quadro Curiosidades Bíblicas, parte 2. No vídeo de hoje, meus irmãos, nós iremos falar de um grande autor bíblico conhecido como Lucas, ou o evangelista Lucas. Lucas, meus irmãos, foi um não-judeu, um gentil convertido ao cristianismo. Lucas, meus irmãos, ele escreveu 2 livros bíblicos. O primeiro foi o Evangelho segundo Lucas, que é o 3º livro do Novo Testamento. E o segundo livro é Atos dos Apóstolos, que é o 5º livro do Novo Testamento. O que faz dele, meus irmãos, talvez o único autor bíblico não judeu. Por que eu digo talvez? Porque nós não temos certeza ainda quem foi que escreveu o livro de Hebreus, que pode ter sido outra pessoa que não tenha sido judeu, mas os estudiosos apontam muito que foi Paulo. O próprio apóstolo Paulo, meus irmãos, chama Lucas de um médico amado, ou seja, em Colossenses capítulo 4, versículo 14, Paulo vai dizer que Lucas é um médico amado. Isso significa, meus irmãos, que ele tinha uma grande profissão. E o médico, todos nós sabemos que ele é um ser altamente inteligente, estudioso. E Lucas, ele tinha essa grande capacidade dada por Deus de ser um homem muito inteligente, culto, muito hábil, muito inteligente e muito, meus irmãos, estudioso. Meus irmãos, Lucas, ele foi um grande cooperador de Paulo. Ele esteve com Paulo, meus irmãos, nós acreditamos por alguns vislumbres, meus irmãos, de Atos dos Apóstolos, que ele acompanhava Paulo em suas missões, talvez não em todas, mas uma boa parte das missões de Paulo, as viagens missionárias, Lucas estava no meio. Lucas, meus irmãos, ele escreveu Atos dos Apóstolos e Evangelho segundo Lucas, endereçado a um homem chamado Teófilo, ou Excelentíssimo Teófilo, como ele chama. E ele chama o Evangelho de Lucas de o primeiro tratado, Atos dos Apóstolos sendo o segundo tratado, como se fosse a continuação. Nós vemos que no Evangelho de Lucas, meus irmãos, ele faz algo que só tem nele, que é a genealogia desde Adão até o Senhor Jesus. Esse é um diferencial muito grande. Nós vemos que ele tem uma capacidade muito enorme de explicar cada coisinha que para os judeus era simples, mas ele explicava detalhadamente. Ele era um escritor altamente detalhado. Lucas, meus irmãos, ele também participou das prisões de Paulo, ou seja, ele era um grande amigo de Paulo. Assim como Paulo falou para Timóteo, ele talvez tomou as dores dizendo: sofre comigo as aflições como bom soldado de Cristo. E Lucas, ele esteve com Paulo em suas prisões. É tanto que em 2 Timóteo o próprio apóstolo Paulo vai dizer que muitos o abandonaram, mas somente Lucas estava com ele. Nós vemos, meus irmãos, que Lucas tinha uma fidelidade muito grande, primeiramente com Deus, e segundo pelo outro grande homem de Deus, que foi o apóstolo Paulo. Lucas, meus irmãos, ele era um escritor habilidoso, um escritor culto e hábil em suas palavras. Ele também era um historiador muito consciente. Ele tinha consciência daquilo que escrevia e ele claramente buscava as provas, as respostas dos seus questionamentos. Lucas também ele era, meus irmãos, um grande teólogo com muita inspiração, ou seja, um teólogo inspirado. Ele tem muita teologia nos escritos de Lucas. E ele foi, meus irmãos, um grande homem de Deus, que para nós, meus irmãos, é uma honra saber um pouco deste grande homem de Deus que fez essas maravilhas em nome do Senhor Jesus, né, meus irmãos? E que nós possamos nos inspirar neste homem que inspirou gerações de sua época. Meus irmãos, o vídeo fica por aqui. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, ative o sininho de notificações, se inscreva no canal. Toda semana estamos postando vídeo aqui no canal. Amém? A paz do Senhor Jesus e até a próxima.